Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Hoje Deuteronômio, capítulo 18, parte 2, episódio de número 735, nona temporada. Estamos vendo o livro de Deuteronômio, capítulo por capítulo. Tem sido uma jornada joia demais, temos aprendido bastante sobre esse quinto livro do Pentateuco. Nossa voz está bem difícil hoje. Deus nos ajude para que a gente consiga gravar aqui, mas vai dar certo. Vamos lá então. É uma satisfação imensa ter você aqui com a gente, tá? Para a gente juntinhos aprender mais da palavra de Deus. Essa caminhada há cerca de 3 anos, onde a gente tem se debruçado sobre o texto bíblico, trazido uma bagagem para você de mais de 30 anos de aprendizado e ensino da palavra de Deus. Temos buscado em muitos outros comentaristas bíblicos também apoio aí para a gente poder fazer uma exegese, uma hermenêutica bem fidedigna ao texto sagrado, tá bom? Então aqui você encontra muita teologia bíblica gratuita, um toque aí no seu celular, em todos os distribuidores de podcast, no YouTube também. Você encontra este trabalho. Hoje a gente vai falar sobre o amor ao santuário, que Deuteronômio aqui, versículos 6 a 8, deste capítulo 18 nos ensina, dentre outras lições, como a adivinhação sendo proibida. Essa é uma passagem bem interessante, num tempo hoje onde as pessoas têm buscado bastante coisas místicas aí, mas vamos ver o que a Bíblia nos ensina, não é o que eu estou inventando, tá bom? A princípio, Deus ama aqueles que amam o santuário. O amor ao santuário ele é visto no desejo por isso, versículo 6, em dor por ser privado de suas ordenanças, Salmo 42, versículo 1 ao 7, em ultrapassar os limites do mero dever de comparecer a ele, versículo 6. O amor ao santuário também é recompensado pela aceitação daqueles que se dirigem a ele, pela provisão feita para eles. Salmo 63, 5. Versículo 9 ao 14 deste capítulo 18 nos traz lições preciosas sobre a proibição de todo tipo de adivinhação em Israel. O processo de adivinhação em suas diferentes formas aqui mencionadas. Adivinhação, observação dos corpos celestes, encantamento, bruxaria, consulta de espíritos, feitiçaria e a necromancia. Era um esforço para descobrir segredos por métodos injustificáveis. Era um anseio do homem por revelação, sofrendo degradação através da imaginação dos homens. Tinha sido praticado pelos predecessores em Canaã e, em consequência, eles estavam sendo expulsos. Os israelitas deveriam considerá-lo abominável e indigno do povo de Deus. Dos versículos seguintes, é evidente que deve ser contrastado com a ordem divina de inspiração profética e, em consequência, rejeitado. Veja que as nossas ideias de revelação, elas devem ser dignas de Deus. Não temos o direito de esperar que Deus se degrade nos métodos de revelação. Todos os meios mesquinhos e abomináveis que são aqui enumerados, eles deveriam ter sido renunciados por homens pensantes em vez de adotados. Todos eles são canais indignos para receber mensagens de Deus. Astrologia, cantamento, necromancia, todos são improvisos para um modo de revelação divino. Deus certamente fez conhecida sua vontade aos homens de diversas maneiras. Hebreus 1:1.
Ele usou sonhos, Gênesis 37:8, Jó 33:15, revelando à alma que estão temporariamente adormecidas as informações de que precisava. O sonho era um meio de comunicação, Gênesis 28:12-22. Deus falou quando fechou o ouvido do homem para outras coisas. Podemos ver que esta é uma maneira muito digna. Também por visitas angelicais, a Bíblia nos relata vários casos. Ele muitas vezes revelou sua vontade, exemplos dos quais muitos estão escritos na Bíblia. Isso também foi digno. Por último, ele inspirou homens, isto é, por meio da natureza humana, que também é eminentemente digna de Deus. Mas o processo de adivinhação é e deveria ter sido considerado vil e desprezível. Em conexão com o espiritualismo moderno, a gente vê, por exemplo, agora correspondendo exatamente à adivinhação daqueles tempos anteriores. É uma repetição. Como se tais métodos fossem adotados pela majestade divina, infinita, que falou nesses últimos dias por meio do seu Filho, a Bíblia diz. O poder da crença é incalculável. Essa é a demonstração da capacidade humana de crer, exercida em objetos falsos, em evidências insuficientes. E às vezes, nós encontramos homens que são mais céticos sobre questões do cristianismo e mais inclinados sobre as novidades do espiritualismo. Eles cedem aos fenômenos uma credibilidade que negam a palavra autenticada de Deus. Versículo 9-14 nos fala de uma proibição severa daquelas práticas cananeias de magias. Sabe-se que a prática da magia foi amplamente desenvolvida no Egito, na Caldeia. Existem inúmeras indicações de sua existência entre os cananeus. Por exemplo, 1 Samuel 28, do 7-10, nos traz um relato sobre isso. Esses tipos inferiores de magia, eles são de crescimento, de classificação em todas as comunidades bárbaras e semi-civilizadas. Os sacerdotes combinavam funções de adivinhos, profetas, exorcistas, médicos e fabricantes de ídolos, amuletos, tudo junto. A magia dos antigos ela era distinguida como boa ou má, conforme fosse exercida, para conjurar doenças, combater influências demoníacas, ou fosse usada para causar danos. Essa última, que era declaradamente diabólica em seu caráter, era o que era propriamente chamado de feitiçaria e era universalmente considerada com horror. O fato notável, no entanto, é que os livros de Moisés, eles não fazem distinção quanto ao tipo, mas proíbem absolutamente a prática de todas as espécies de arte mágica. Moisés não reconhece nenhuma magia que seja boa, ele classifica todas sob a mesma categoria de abominações. O texto é, em princípio, uma proibição do uso de todas essas artes, quer o pretendente ao poder mágico acredite em sua eficácia ou não. Ele proíbe, além disso, o recurso a quem professa essas artes. As ilusões espiritualistas de nosso tempo em todas as suas variedades, com adivinhação, práticas supersticiosas, supostamente para trazer o bem ou evitar a sorte do mal, elas são condenadas pela passagem. Moisés, como notado acima, não reconhece nenhuma boa magia. Ela é assumindo sua realidade como demoníaca, satânica. Ela estava conectada com ritos tolos e perversos. Não poderia haver amor perfeito a Deus e comunhão com Ele e com o diabo ao mesmo tempo. Amor a Deus, fé nele e devoção total a Ele deveriam impedir essas superstições. O que Ele quer que seu povo saiba, Ele os ensinará por meios adequados. O que Ele esconde, Ele não tem o direito de buscar por meios impróprios. Isaías capítulo 8, versículo 19 e 20. Algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os adivinhos e os médios que cochicham e falam baixinho. Essas pessoas dirão,
precisamos receber mensagens dos espíritos. Precisamos consultar os mortos em favor dos vivos, versículo 20. Mas vocês respondam assim: o que devemos fazer é consultar a lei, os ensinamentos de Deus, o que os médiuns dizem não tem nenhum valor. Eu vou repetir para você. Isaías, capítulo 8, versículo 19 e 20. Versículo 19. Algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os adivinhos e os médiuns, que cochicham e falam baixinho. Essas pessoas dirão: precisamos receber mensagens dos espíritos. Precisamos consultar os mortos em favor dos vivos. Versículo 20. Mas vocês respondam assim: o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. O que os médiuns dizem não tem nenhum valor. As superstições populares de todas as eras são muito sedutoras. Nossa única salvaguarda contra elas é a lealdade completa ao Deus vivo. O Espírito que habita em nós é um guia e uma defesa. Em toda mente saudável surge a indagação: o que está além dos fenômenos? O que vai acontecer amanhã? O homem tem uma faculdade, uma habilidade que vive no futuro. Ele está sempre prevendo a vida. Essa inquisitividade, sempre esse questionamento, ele se reprime, torna-se uma paixão, um fogo insaciável às vezes. Se não houver uma palavra verdadeira que responda às suas perguntas, ele se entregará às falsas respostas. Se nenhuma resposta for fornecida, ele é levado de um lado para o outro pela inquietação. Esse desejo por revelação leva a superstições infantis. Essa falta consciente da alma indica claramente que alguma provisão foi feita por Deus, mas na falta disto, os homens se entregam a 1000 subterfúgios. Os mais astutos e avarentos entre eles negociam com esta curiosidade intrometida e inventam 1000 fraudes para enriquecimento próprio. Antigamente, cada aldeia tinha seu oráculo auto-ungido. Cada nação teve seus modos de adivinhação. Nenhum preço foi alto demais para pagar por este conhecimento invejado por alguns. Os pais fizeram seus entes queridos passarem pelo fogo, a fim de evitar supostos desastres. E sem dúvida o diabo tem sido gênio em movimento nesses sistemas de encantamento. Superstições cruéis levaram aos mais pesados desastres. Tão profundamente enraizados estavam esses sistemas de adivinhações diabólicas na terra de Canaã, que para extirpá-los era necessário extirpar o povo também. Não temos liberdade para supor que os amorreus foram destruídos por causa de aberrações na crença intelectual. Mas o fruto da crença supersticiosa é logo experimentado em sensualidade, excessos bestiais, bruxarias, assassinatos, guerras. Sob tais influências, a sociedade é despedaçada. A mão de cada homem fica vermelha de sangue. Os feitos dos cananeus, eles tornaram-se um cheiro insuportável às narinas de Jeová. Uma aversão que não podia mais ser suportada. Daí o seu extermínio completo. A nossa única segurança, meus queridos, está na leal obediência a Deus e a sua palavra. Nenhum lugar de descanso pode ser encontrado para o intelecto ou coração do homem entre a superstição degradante e a fé verdadeira. Quem pode resolver mistérios senão Deus somente? Se Deus nos revelar nossa linha de dever apenas na medida em que realmente precisamos, e se além disso Ele nos der a garantia de que a necessidade da alma será atendida tão rápido quanto essa necessidade surgir, isso satisfará todos os pedidos razoáveis. Os homens podem e devem confiar no Deus verdadeiro. Assim como uma criança caminha pela estrada mais escura, bastante contente enquanto sua mão estiver na mão de seu pai, assim com igual confiança, nós podemos confiar na orientação segura e infalível de nosso Pai Todo-Poderoso.
Temos um Deus em Deus, um amigo perfeito. Tudo que é necessário para o bem-estar é uma submissão completa. Tu serás perfeito com o Senhor teu Deus. Recorrer à bruxaria ou adivinhação é uma traição. Se nós temos acesso à palavra de Deus, por que buscar orientação em fontes enganosas? Se o Senhor nos guia com segurança e amor, por que ceder a superstições e temores humanos? Ah, Jesus amado, tem misericórdia de nós, Senhor Deus Todo-Poderoso. Ajuda-nos a amar a Tua presença, a valorizar Tuas ordenanças acima de qualquer coisa. Nossos corações, que eles sejam fiéis a Ti, que a gente rejeite toda forma de superstição, adivinhação e busque somente a Tua revelação verdadeira. Guia-nos com Tua sabedoria, protege-nos de todo engano e permanecemos leais à Tua palavra, confiando plenamente na Tua bondade e provisão. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Joia demais esse episódio abençoador das nossas vidas. A gente vai voltar no próximo episódio, tá bom? Para continuar meditando mais nessa palavra fantástica de Deus. Ele é bom, Ele continua sendo bom, independente das circunstâncias. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Senhor. Não vá buscar outras fontes de revelação que não seja a palavra de Deus. Um abraço, Deus abençoe, até breve. Tchau, tchau.